Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Havia um rei que era muito generoso. Um rei que, apesar de muito rico, de ter vários recursos, ele era muito generoso. E ele tinha a fama também de ser desapegado das coisas materiais. Era como se todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza não o influenciava, não o deixava mesquinho, não o deixava egoísta. Então, certa vez, um sábio, ele estava passando por grandes dificuldades. E este sábio começava a pensar como poderia ser que este rei, a cada período, enriquecia mais. Como que ele, que não conhecia as escrituras sagradas, como ele, que não fazia penitências, poderia ser tão amado pelos seus súditos, tão respeitado pelas pessoas e tão desprendido dos bens materiais. Então, ele quis conhecer o segredo deste rei. Foi até o rei e lhe perguntou: meu rei, eu gostaria de saber qual é o seu segredo. Como que, apesar de tanta riqueza, o senhor consegue ser tão desprendido? E ele disse: olha, nós vamos fazer o seguinte. O senhor disse para o sábio, né? O rei disse ao sábio: vai acender uma lamparina e você vai passar por todas as dependências do meu castelo. E você vai ver, então, e vai conhecer o meu segredo. Só tem uma condição. Se a lamparina apagar, você cairá morto. Mas a curiosidade dele era tanta que, mesmo com o risco de morrer, ele acendeu então a lamparina e saiu pelo castelo para conhecer então todas as dependências do rei. Então, ele visitou todas as salas, todos os locais, e 2 horas depois ele estava de volta. Ainda tremendo pela experiência que ele havia experienciado. Então, o rei perguntou: então, você viu todas as minhas riquezas? Ele disse: majestade, eu não vi absolutamente nada. Eu estava tão preocupado em não deixar a lamparina apagar que eu não vi nada, não percebi nada. Então o rei, com um olhar de misericórdia, de bondade, ele disse: é exatamente isso que acontece comigo. Eu estou tão interessado e ligado em manter a chama da minha alma acesa, que eu não me deixo impressionar pelas riquezas do mundo. Então, a gente vê que muitas vezes nós, aqui na Terra, nos deixamos envolver pelas coisas materiais, a tal ponto de muitas pessoas terem como meta na sua vida ter cada vez mais, ter riquezas, ter mais conforto, ter mais coisas para acumular. Será que nós estamos aqui na Terra com esta finalidade? Nós sabemos que estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Estamos aqui para progredir. Podemos ter, sim, mas o ter não deve ser a finalidade básica da nossa vida. Porque se for, a nossa vida entra em desequilíbrio. Então,
o sábio e o rei, que na realidade quem era mais sábio era o rei do que o próprio sábio, estavam em níveis de consciência completamente diferentes um do outro. Porque apesar de jejuar, apesar de fazer penitências, apesar de conhecer os textos sagrados, esse sábio não conseguia vivenciar. Para ele era uma grande situação penosa estar sem talvez tanto conforto, sem tantas facilidades. Então, todos nós vamos estar em estados, em níveis de consciência. Tanto é que diferentes, né? Uns para um lado, outros para outro. E a partir dessa perspectiva, a partir da perspectiva ou material ou espiritual, vários pensadores, líderes religiosos dividiram os seres humanos em categorias, 2 ou 3 categorias ou estados. Ouspensky, um filósofo, pensador russo, matemático, discípulo de Gurdjieff, ele dividiu o homem em 2 grupos. O primeiro grupo seriam os homens fisiológicos e o segundo grupo seriam os homens psicológicos. Os homens fisiológicos são aqueles que o comportamento se submete ao quê? Ao estômago, a satisfazer os prazeres do estômago, do sexo e do repouso. Somente coisas materiais. Estão sob o comando da natureza animal primitiva. Então são aqueles homens instintos. Então são dirigidos pelo quê? Pelas sensações. Normalmente esses homens fisiológicos, eles são o quê? Extremamente egoístas. Somente para eles é que importa. E também reagem, têm a tendência a reagir com violência. E os homens psicológicos são aqueles que vivem conforme o sentimento e a sua mente. Vivem sob a predominância da natureza espiritual e são os homens razão. Agem preservando o equilíbrio, porque pensam com calma, em cada circunstância, em cada situação, e desenvolvem, então, o sentimento e o altruísmo. Gurdjieff, ele, filósofo, ele divide os homens em 2 grupos, os adormecidos e os despertos. Os adormecidos são os fisiológicos, que nós já falamos. São aqueles que estão ligados somente aos prazeres materiais e passam por distrações aqui no mundo material. E normalmente as qualidades superiores, eles não desenvolvem, eles nem sabem que essas qualidades trazem muito mais felicidade, muito mais prazer do que um gozo material propriamente dito. Aqueles que já fizeram o bem, aquelas pessoas que já enxugaram lágrimas, aquelas pessoas que já estenderam a mão, aquelas pessoas que já confortaram um amigo ou uma amiga, sabem o quanto sentem alegria em seus corações em poder ajudar, em poder ser útil, em poder fazer alguma coisa pelo ser humano. E isso é uma alegria que não é possível se passar para outra pessoa, ou até mesmo se definir, somente quem já vivenciou. Imaginamos Chico Xavier consolando tantas mães que chegavam até ele com o seu coração extremamente partido, em busca de consolo, em busca de uma palavra amiga. E Chico, com todo o seu amor, com toda a sua brandura, com todo o seu carinho, conseguia envolver aquelas mães. Tem uma situação de Chico Xavier que me chama muito a atenção, numa vez que uma mãe que havia perdido o seu filho, e de que forma? A babá havia deixado cair a criança no chão. A criança bateu a cabeça e desencarnou. Esta mãe foi em busca do Chico com o coração dilacerado. E Chico, quando olhou para ela, percebeu toda a situação que envolveu
o desencarne daquela criança. Com toda certeza, a espiritualidade lhe deu esta orientação. E ele disse: você já agradeceu a sua babá? E ela levou um choque, porque na cabeça dela, a babá havia matado o seu filho, o seu bem mais precioso, o seu valor maior. E ela disse: não, eu estou tentando perdoar. E Chico disse: minha filha, ele iria desencarnar de uma forma ou de outra. Imagina se ele cai dos teus braços e desencarna. Como você iria conseguir conviver com essa culpa? Então, ela foi a intermediária desse processo que ele precisava passar de desencarne. Um desencarne desta forma. E se não fosse pelas mãos da babá, seria pelas suas. Vocês vejam o quanto Chico conseguia perceber em profundidade as situações da vida. Só que esse consolo, esse amor que é dado, só é percebido por aquele que já fez. Então, se somos seres fisiológicos, nós ainda não conhecemos a grandiosidade das alegrias do coração. Então, Gurdjieff fala dos adormecidos e dos despertos. E ele fala que os despertos já encontram novos significados na vida e buscam a plenitude. Allan Kardec também faz essa separação. No Livro dos Espíritos, na questão 941, ele divide também os homens em duas categorias. Ele fala do homem carnal, e o homem carnal, a sua felicidade está na satisfação dos seus desejos, dos desejos físicos. A morte normalmente assusta muito o homem carnal, porque ele não acredita na continuidade da vida, e ele pensa que a qualquer momento ele pode perder aqueles que ele ama, porque ele acredita que tudo se vai com a morte do corpo físico. E normalmente, o homem carnal, ele está constantemente preocupado e angustiado com as situações, as vicissitudes da vida. Allan Kardec também fala no homem moral. E o homem moral é aquele que se colocou acima das necessidades criadas pelas paixões. A moderação dos seus desejos dá calma e serenidade para o seu espírito. E normalmente ele é ditoso pelo bem que faz. E ele experimenta gozos que o homem carnal desconhece, como esse que nós estávamos falando. Muito o ser humano tem sofrido, porque ele fixa os seus valores aonde? Nas coisas materiais. Fixa os seus valores em coisas transitórias. Fixa os seus valores em coisas que não têm tanta importância. Não que as coisas materiais não sejam também necessárias. O progresso é necessário. O progresso em todos os sentidos, inclusive o material. Mas eu não posso descuidar da minha alma. Posso cuidar do meu corpo, devo cuidar desse instrumento que Deus me deu. Para que ele tenha saúde, para que ele possa ser um bom instrumento enquanto a gente está aqui. Mas eu não posso achar que o móvel da minha vida é cuidar somente do meu corpo físico. E a minha alma? Eu estou cuidando da minha alma? Eu estou fazendo algo para embelezar a minha alma? E muitas vezes uma doença que ninguém quer ter, mas às vezes precisamos para embelezar a nossa alma. A doença é um tratamento de beleza para a alma. Porque quando nós estamos doentes, muitas coisas nós vamos refletir de forma diferente. Muitas situações nós vamos perceber de forma diferente. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela diz que o pai dela é muito severo
muito bravo, muito carrancudo, está sempre brigando. Mas quando ele está doente, ela diz assim, parece outro homem. Ele fica manso, fica amável, fica mais tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele está doente, ele vai precisar que alguém o cuide. E aí ele muda a forma. Ainda bem, né? Ainda bem que faz isso. Porque tem pessoas que nem assim fazem. Ficam doentes e estão sempre reclamando de quem está ajudando. Só que a doença pode nos ajudar a crescer, a evoluir e a fazer esse trabalho de embelezamento da alma. Ou não, depende de nós. Porque nós podemos sofrer e não aprender. Ou podemos sofrer e aprender muito com aquele sofrimento. Alírio de Cerqueira Filho, no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele fala também de algo muito interessante, que é sobre os valores da vida, e ele diz que nós temos 3 grandes valores. O primeiro é o ser. O segundo, o fazer. E o terceiro, o ter. Então, Alírio de Cerqueira Filho nos coloca que o fazer e o ter, como se a nossa vida fosse um triângulo, o fazer e o ter são parte da nossa vida para a evolução do ser que está acima. São coisas horizontais. Então, o fazer e o ter são coisas transitórias. Eu, enquanto estou aqui, eu faço, eu trabalho, eu produzo. Muito bem. Com isso, eu vou ter mais condições, mais dinheiro. Muito bem. Mas tudo isso deve ser utilizado para o crescimento do ser. Do ser que somos nós. Se nós utilizarmos o ter e o fazer como forma de crescimento do ser, nós estaremos em equilíbrio. Agora, se nós invertermos estes valores, com toda certeza, nós vamos entrar em desequilíbrio e a nossa vida começa a ter grandes problemas. Então, o que é realmente importante para nós? Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o nosso coração? Onde nós estamos colocando as nossas expectativas, o nosso amor, a nossa atenção, o nosso cuidado? Onde nós estamos colocando? Estamos colocando naquilo que é realmente essencial? Ou estamos aqui entretidos com os brinquedinhos que as coisas materiais nos dão, com as facilidades, comprando cada vez mais coisas que não precisamos? Vamos falar a verdade, muitas coisas que nós compramos nós não precisamos. Poderíamos viver sem e tranquilamente. Mas a sociedade consumista nos diz que para sermos felizes nós precisamos ter tal coisa. Ou precisamos ter tal coisa de última geração. E aí entramos, sem nos darmos conta, muitas vezes, nessa onda, né? Então a gente tem que saber qual é o sentido real da vida. E se não fizermos isso agora, um determinado dia nós vamos ser chamados para o mundo espiritual. Não quero dar má notícia, mas todos aqui um dia vão desencarnar. Todos, não vai ficar ninguém. Tá? Daqui a 100 anos não estaremos ninguém aqui. Não importa a idade que tenha hoje. Daqui a 100 anos ninguém estará aqui, encarnado. A menos que já tenham desencarnado e reencarnado de novo. Mas assim como estão, não. E quando nós desencarnarmos, o que nós vamos levar? O que a gente leva daqui? O que nós levamos da nossa vida? Aqui tem algo bem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde
Kardec insere uma mensagem de Pascal, obtida em Genebra em 1860, que, no caso, Pascal foi um grande matemático, filósofo, físico e escritor francês, e ele desencarnou em 1662. Essa mensagem foi obtida em 1860, na Instrução dos Espíritos, intitulada A Verdadeira Propriedade. Vale a pena nós lermos, aqueles que já leram, relerem o que Pascal nos diz. E ele diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar desse mundo. O que nós vamos levar daqui? Eu posso levar o meu corpo? Não. Eu posso levar a minha família? Né? Agora, não. Eu posso levar a minha casa, sei lá, qualquer coisa material que eu tenho, o meu dinheiro, o dinheiro que se tem aqui ou ali? Não. Não posso. E aí ele diz assim: do que encontra ao chegar, quer dizer, se nós nascemos numa família rica ou não, e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas e posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que se possui? Pergunta ele. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. O que é de uso da alma? A inteligência. O que mais? Os conhecimentos, as qualidades morais, as nossas ações boas que a gente tenha feito. Isso que ele traz e leva consigo, que ninguém lhe pode arrebatar. Então, quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ter a nossa malinha. E essa malinha vai ter o quê? O nosso conhecimento, as qualidades morais que nós desenvolvemos, o bem que nós realizamos. Como é que está a nossa mala? Como está essa mala? Está cheia? Está vazia? Já está arrumada? Porque eu não sei se amanhã não me chamam. Como é que está? Porque a gente sabe que um dia a gente vai desencarnar, né? A gente sabe disso. Que todos vão desencarnar, como a gente já falou. E por que a gente não se prepara para esta viagem? Se eu for fazer uma viagem para o Nordeste, por exemplo, como eu sei que lá faz calor, eu vou ver as roupas adequadas para eu vestir lá. Não é assim? Eu não vou ver casaco de pele. Eu não vou ver roupa de lã, porque fica inadequado. No mundo espiritual, o que eu preciso? Do que eu preciso para estar lá? Quais serão as minhas necessidades? O bem que nós fizermos, a confiança em Deus, a prática da oração, o nosso pensamento tranquilo, a paz de consciência, tudo isso vai alterar. Tudo isso vai ser algo decisivo para nós estarmos num lugar interessante, bom, tranquilo, e estarmos bem, ou estarmos perturbados. Lembro que Divaldo Pereira Franco certa vez contou da sua mãe, que a sua mãe estava doente, e ele todos os dias ia visitar a sua mãe. E um dia ela chegou e disse assim: meu filho, você sabe que eu não tenho muito tempo, não é? E ele disse: é, mãe, mas é bom a senhora sempre se preparar, todos nós temos que estar nos preparando. Ah, mas eu quero saber, meu filho, quanto tempo eu tenho? Ah, mãe, eu não sei. Meu filho, quanto tempo eu tenho? Ah, mãe, entre 18 e 22 dias. Porque os espíritos haviam lhe dito. Então, todos os dias ele chegava e perguntava: então, mãe, já está com a mala pronta? Ah, ainda não, meu filho. Mas por que não, mãe? Tem que arrumar a sua mala. A mala no sentido de se tem alguma mágoa contra alguém, se deseja alguma coisa que ainda dá um jeito de resolver aquelas pendengas. Né? Se eu ainda tenho dificuldades com alguma pessoa, se eu não perdoei, se eu ainda quero dizer algo a alguém, que se resolva. Mas por que, mãe, você não está com a mala pronta?
Aí ela disse assim, olha, eu estou com a mala mais ou menos pronta. Por que mais ou menos? Porque se eu tiver com a mala pronta, Deus vai dizer, a velha está pronta, eu vou levar. Se eu estou com mais ou menos, vamos dar uma chance para ela, vamos deixar ela ficar um pouquinho mais. Bom, ele, um certo dia, então foi visitá-la de manhã, e ela disse, é hoje, né, meu filho? Não, mãe, por que você está dizendo que é hoje? Porque você nunca veio me visitar às 4 da manhã. E ele foi, porque ele pressentiu que era aquele dia. E ele conta que ele ficou conversando com sua mãe até às 10 horas da manhã. Conversou longamente com ela. Às 10 horas ela entrou em coma e um tempo depois ela desencarnou. E ele conta que foi muito importante ele ter conversado com a sua mãe a respeito da continuidade da vida, que ela não precisava temer a morte, que ela ficaria bem, que tudo aquilo de bom que ela fez, que tudo isso seria contado a seu favor no mundo espiritual. E ele conta que quando ela desencarnou, ele gostaria de sorrir, mas ele estava chorando. Porque ele percebeu a sua mãe se desligando da matéria e agradecendo ao corpo por todos aqueles anos tê-la servido tão bem. Alguns meses depois, Divaldo estava fazendo uma palestra em um asilo, falando aos idosos. E nisso ele olha e ele vê a sua mãe chegando em espírito. E ele para de falar e fica extasiado com aquela visão de ver a sua mãe. Ela diz, não para, meu filho, não para. Continue dizendo a eles o que você disse a mim. Isso fez toda a diferença, meu filho. Continue dizendo a eles que a vida continua, que eles devem ter esperanças, que eles vão ficar bem, que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Continue, meu filho. E assim ele continuou, dando as instruções e o conforto necessário. Todos nós estamos aqui na Terra com o propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Crescer internamente para servir mais. Nos conhecermos para nos tornarmos, nos libertarmos, melhor dizendo, das nossas imperfeições. E com isso nos ajudarmos mutuamente. Que cada um de nós consiga valorizar aquilo que tem na sua vida. Valorizar a saúde, valorizar a doença se ela nos aparecer, valorizar para aprender, valorizar aqueles que o cercam, valorizar a sua família, valorizar tudo aquilo que realmente tem valor. Lembro, para finalizar, de uma história que um amigo do poeta Olavo Bilac, muitos de vocês devem conhecer essa história, mas vale a pena relembrar. Ele, então, encontrou Olavo Bilac na rua. Aí ele disse para Olavo Bilac, Senhor Bilac, sabe aquele sítio que o senhor tão bem conhece? Pois é, eu quero vender. E eu gostaria tanto que o senhor redigisse alguma coisa sobre a minha propriedade para que eu colocasse no jornal. O senhor pode fazer isso? Ele disse, perfeitamente. E o Olavo Bilac escreveu algo e deu a ele. Olavo Bilac escreveu o seguinte, vende-se encantadora propriedade,
onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso alvoredo, cortado por cristalinas águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquila nas tardes na varanda. Alguns meses depois, Olavo Bilac encontra o amigo e perguntou: então, vendeu a sua propriedade? E ele disse: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, eu percebi a maravilha que eu tinha nas minhas mãos. Aqui estamos falando das coisas materiais, mas é só para a gente fazer um gancho em relação às coisas morais, em relação àquilo que realmente tem importância na nossa vida. Às vezes temos pessoas ao nosso lado, extremamente importante, e que nós não os valorizamos. Não dizemos a eles o quanto nós os amamos, o quanto eles fazem a diferença em nossa vida. Não percebemos a maravilha que temos na existência atual. Então, que possamos valorizar aquilo que realmente tem valor. Façamos o nosso melhor. E não vamos nos perder com os entretenimentos da matéria, que tiram o nosso foco e tiram aquilo que realmente nós viemos aqui para aprender, para crescer, para evoluir. Que Jesus esteja com todos nós.